Se você tem uma Bíblia, abra no livro de Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9, é um livro bastante fácil de encontrar. É o sexto livro da sua Bíblia. Se você for para o início e avançar um pouco, logo vai se deparar com este livro, sobre o qual temos feito uma série. Este é o 9º domingo em que trabalhamos neste livro. Se esta é a sua primeira vez, você pode se atualizar facilmente. Mas é sobre isso que quero falar com você nesta manhã, e quero me concentrar em como enfrentar o engano. E deixe-me te dizer por que esta mensagem é tão importante para cada pessoa neste lugar. Porque todos aqui lidamos com o engano. Agora, espero que não seja você quem engana. Posso ouvir um amém? Mas se você tem que lidar com o engano, e é disso que realmente trata Josué, capítulo 9. Na verdade, aqui está a pergunta com a qual quero que comecemos, e acredito que todos neste lugar, se forem honestos, vão se identificar facilmente. Quero abordar, e é realmente sobre isso que trata este capítulo. O que você faz quando comete um erro? O que você faz quando comete um erro? Agora, a tendência ao ouvir uma pergunta dessas é cutucar seu vizinho, talvez seu cônjuge, e dizer: espero que você esteja prestando atenção porque você conhece todos os erros dele, não é? Mas a realidade é que todos aqui já pisamos na bola. Não me importa quanto dinheiro você ganha, nem a casa que você mora, ou o carro que você dirige, nem os sucessos que você já teve na sua vida. A realidade é que todos cometemos erros. Uma das coisas que a Bíblia aborda, porque sabe disso, é que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então a pergunta é: como obter a vitória mesmo tendo cometido alguns erros? E hoje vamos aprender grandes lições. Se você nunca estudou realmente Josué capítulo 9, este é um grande capítulo na sua Bíblia, cheio de lições para a sua vida e para a minha. O livro de Josué, no Antigo Testamento, nos conta como a nação de Israel finalmente conquistou a terra que Deus lhes havia prometido. Agora, isso não é algo pequeno, é algo grandioso, porque quando você chega ao livro de Josué, Deus está cumprindo uma promessa que fez desde Gênesis, capítulo 12. Então, desde Gênesis 12, Deus diz: olha, vou te dar esta terra prometida que tem tudo o que você precisa, tudo o que você precisa para a vida, tudo o que você precisa para o seu sustento. Você vai encontrar tudo nesta terra. E realmente se trata de Deus dar essa terra a eles, deles tomarem posse e experimentarem isso. E essa é realmente a lição do livro de Josué. Escute, qual é a lição do livro de Josué para você e para mim? Por que estamos estudando novamente este livro antigo de milhares de anos atrás? Por que fazemos isso? Porque, na verdade, é uma história real, mas é uma imagem de como você e eu recebemos tudo o que Deus tem para nós. Assim como Deus estava dando a essa nação tudo o que Ele havia prometido, a Bíblia e todo o Novo Testamento te mostram, como seguidor de Cristo, como Deus pode te dar tudo o que foi prometido. É uma lição para nós sobre como reivindicamos isso, em Josué 9, versículo 1. Vamos nos aprofundar nisso. A Bíblia diz o seguinte: aconteceu que quando todos os reis que estavam do outro lado do Jordão. Agora, o que isso significa é que esses reis que estavam na terra, Deus os estava julgando por seu pecado. Por isso, ele estava entregando essa terra aos filhos de Israel. Todos os que estavam na terra, na região montanhosa, na planície, em todas as costas e no grande mar, até o Líbano, os hititas, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. E todos aqueles que terminam com eus, certo? Diz que quando ouviram isso, o que ouviram? Souberam da derrota de Ai. Isso está nos capítulos 7 e 8. Se você voltar e ler os capítulos 7 e 8, os primeiros 6 capítulos de Josué são vitória, 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 vitória. Tudo o que eles tocam realmente vira ouro. Tudo está acontecendo exatamente como Deus disse. Eles ouviam a Deus, respondiam e obedeciam. E tudo ia bem até o capítulo 7 de Josué. Ali Deus lhes disse: não façam isso, mas eles fizeram e foram derrotados. Eles conseguiram enfrentar, confessar e lidar com isso. Você chega ao capítulo 8 e eles conquistam Ai. Então é isso que acontece. Ouviram falar do povo de Israel que parecia incrível, não é? Porque Deus estava com eles. Viram-nos ser derrotados e agora os viram voltar e conquistar a vitória. E diz que ao ouvirem isso, veja só, todos se reuniram unânimes para lutar contra Josué e Israel. Agora, algo interessante.
Quero voltar um pouco para ter certeza de que você entenda isso. Algo interessante está em Josué, capítulo 2, versículos 9 a 11, e Josué, capítulo 5, versículo 1, onde a Bíblia ensina que o coração do povo da terra, ou seja, daqueles que habitavam a terra para onde Israel estava indo, se derreteu por causa do que Deus fez por eles e através deles. O povo da terra via que Deus estava com os filhos de Israel e que eles conquistavam, como diz a Bíblia. O coração do povo se derretia. Eles nem sequer queriam lutar. Eles estavam com tanto medo do que estava acontecendo. Pensem nisso. Em um momento, o coração deles se derrete pelo que Deus fez. Agora seus corações estão animados e eles se unem em um só propósito, porque souberam da derrota de Ai. E o que você aprende imediatamente é que o pecado em suas vidas, de fato, levou à derrota. O pecado em suas vidas, sem sombra de dúvida, levou à derrota. Então é isso que acontece. Pensem nisso por um momento. De repente, tudo ao redor deles começa a se animar e eles sentem que, olha, podemos derrotá-los porque vem a derrota que aconteceu. Em um momento, seus corações estavam derretidos. Agora eles estão se unindo para lutar. E realmente, eu lhes digo, bem aqui no versículo 1 e no versículo 2, dá para ver que o impacto do pecado vai muito além do que se poderia imaginar. Ou seja, esses reis se animaram porque ouviram o que havia acontecido. E agora, de repente, por causa do pecado de Israel, eles têm uma luta ainda maior pela frente. A Bíblia ensina isso repetidamente e eu não quero ignorar isso. Eu sei que já não queremos falar muito sobre o pecado. Eu sei que a igreja lá fora simplesmente evita esse assunto, mas o pecado sempre prejudica o testemunho que Deus quer dar através da sua vida. O pecado sempre prejudica o testemunho que Deus quer dar através da sua vida. Quero dizer, pensem nisso. Os filhos de Israel entram caminhando nesta terra. O coração do povo se derreteu, mas agora eles se afastaram do plano de Deus. Eles se desviaram e isso os levou à derrota. Isso trouxe dificuldade para suas vidas. E agora, esses caras dizem, ei, você pode conquistá-los, pode alcançar muito. Quero te dizer isto. Digam amém se estão me ouvindo. Cara, sou grato porque Deus pode nos perdoar. E até mesmo esta mensagem vai nos levar a compreender o perdão de Deus. Mas Deus sempre realizará mais através da sua vida quando você lhe é obediente. E quero ter certeza de que entendamos isso. Deus sempre fará mais em sua vida quando você ouve sua voz e responde. Isso acontece em Josué, capítulo 9. Você vai ouvir sobre os gibeonitas e lembre-se de que eles se uniram. Esta era a região de Gibeão, aqui. E quando ouviram que a nação de Israel estava a caminho, decidiram se unir e se levantar contra eles. Mas o que eles fazem é decidir usar um engano para conseguir uma vitória. Agora fique comigo. Vamos trazer isso para a sua vida pessoal. Quero que você entenda a história e acompanhe o raciocínio. Se você estuda o livro de Josué, aprende que as 3 primeiras batalhas de Israel são contra Jericó. Depois eles lutam contra Ai e agora se preparam para lutar contra Gibeão. Isso nos lembra que a Bíblia quer que entendamos que você e eu temos 3 inimigos. Eu falei sobre isso ao longo desta série. Você e eu temos 3 inimigos. A Bíblia ensina que o mundo nos cerca. Apenas a tentação do mundo ao nosso redor. Quero dizer, este mundo está cheio de tentações, desafios e coisas que podem criar dificuldades, sofrimento e danos em sua vida. A Bíblia diz que temos a batalha da carne. Essa batalha é você. Você já percebeu que você pode ser seu pior inimigo? Você foi honesto. Incrível. Você pode ser seu pior inimigo. A realidade é que, como diz a Bíblia, há uma guerra dentro de você. Muitas vezes a batalha não é perdida do lado de fora, mas por dentro. Simplesmente está acontecendo dentro de você. Mas também nos ensina que temos um inimigo, e esse é o diabo. Quando você estuda o livro de Josué, Jericó representava o mundo. Foi ali que veio a tentação. Deus disse, não peguem. E pegaram, assim como Adão e Eva. Isso está em toda a palavra de Deus. Quantas vezes você já viu algo escrito, não toque? Vamos lá, não é? Então você tem o mundo, a tentação ao seu redor. Então escutem, pensem nisso. Jericó representava o mundo. Deus disse, não peguem nada em Jericó, deixem isso para mim. Mas mesmo assim pegaram. Ali representa a carne, a batalha interna, o desafio interno, tudo. E depois Gibeão representa o diabo. Agora somos advertidos sobre o nosso inimigo. Efésios 6, 10 e 11 diz, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Gibeão representa o engano, as mentiras, as coisas pelas quais você e eu podemos ser enganados nesta vida. A Bíblia diz que temos um inimigo que trama planos contra a nossa vida. Prestem atenção.
Vivemos numa época em que as pessoas dizem não saber se acreditam no diabo ou o que pensar sobre Satanás. Esta é a realidade que precisamos reconhecer, segundo a Bíblia. Jesus disse que temos um inimigo real, então você não pode ignorar isso. Não é como dizer, Paulo estava louco em alguns de seus escritos, então devemos ignorar isso. Esse versículo não. Jesus veio e disse, vejam, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus falou muito sobre isso. Vamos aprender o que Efésios 6 nos adverte. Aprenderemos sobre os planos enganosos que o inimigo usa para nos fazer tropeçar. Vou mostrar 3 coisas para vocês. São afirmações e vou mostrá-las. A história nos revela isso. Quero que continuem comigo porque eu só precisava prepará-los. Eu precisava atualizá-los. Agora sim, podemos aprofundar. Número 1. Reparem no que aprendemos com este texto. O mundo está cheio de enganos criativos. Só quero ter certeza que percebam isso nesta manhã. Amigos, este mundo está cheio de enganos criativos. No versículo 4, a Bíblia diz, mas eles, por sua vez, agiram com astúcia. É interessante o que acontece aqui, porque há uma grande lição que quero que vocês compreendam. Deus está sempre agindo. Ou seja, pensem nisso. Quando você chega ao livro de Josué, o rio Jordão se abriu. Deus lhes deu uma vitória total em Jericó. Embora tenham cometido um erro, Deus lhes deu graça e eles voltaram a Ai. Perderam primeiro, venceram depois. Deus tem estado com eles. Ele os guiou e proveu para eles. Deus está sempre agindo, mas aqui você aprende que o inimigo também está agindo. Você aprende que há um plano de bem para a sua vida, mas também aprende que há um plano de mal para a sua vida, para o mal em sua vida, para a destruição em sua vida. E aqui há algo que a Bíblia nos ensina uma e outra vez. Nossos inimigos sempre agem com engano. Agora, repare no que eu disse. Eu não disse que o diabo sempre age com engano. Eu disse que nossos inimigos sempre agem com engano. O mundo vai mentir para você. Você vai mentir para si mesmo. Eu só estava esperando para ver se alguém dizia amém a isso. Você vai mentir para si mesmo, não é? E o inimigo vai mentir para você. Cada um dos nossos inimigos utiliza o engano. E quero deixar isso claro, é uma estratégia brilhante. Se você ler os versículos 5 e 6, eles dizem, vamos conseguir pão velho, odres de vinho velhos, certificando-nos de que estejam rachados e pareçam antigos. Vamos procurar roupas velhas e vesti-las. Vamos fazer parecer que viajamos de muito longe, que viemos de um lugar muito distante. O interessante é que a região dos Gibeonitas ficava a cerca de 13 quilômetros de Jerusalém e de Ai. Foi exatamente onde eles estiveram, onde acabaram de conquistar a vitória. Então, eles estão a cerca de 13 quilômetros de distância. Mas eles dizem, não, vamos nos vestir como se tivéssemos vindo de uma viagem muito longa. Escutem, quero que entendam isso. Esta é a lição aqui. Deus sempre tem um plano de batalha. Vejam, eu lhes digo, vocês têm a palavra de Deus, a família de Deus. Tudo isso, onde estamos ensinando, aprendendo, nos desenvolvendo. Deus tem um plano para a sua vida e é a vitória. Mas o diabo também tem um plano, a derrota. É isso que você vê aqui. Preste atenção no versículo 6. Eles elaboram esse plano astuto. No versículo 6 diz, foram até Josué, ao acampamento de Gilgal, e disseram a ele, viemos de um país distante, façam um pacto conosco. O que eles fazem é mentir e enganá-los. E literalmente, o que eles tentam é fazê-los acreditar. Não somos seus inimigos, nem o próximo lugar que querem conquistar. Queremos nos unir a vocês. Vou te dar 2 versículos na Bíblia, que você deve ter sempre em mente. Em João 8,44, a Bíblia diz sobre o diabo, ele não permanece na verdade porque não há verdade nele. Quando mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, veja isto, sede sóbrios. Agora está nos ensinando que devemos ser sábios e pensar corretamente em todas as circunstâncias. Escute, porque você pode pregar uma mensagem como esta, que fala sobre um inimigo, as mentiras e o engano. É fácil pensar como, cara, não sei se acredito em tudo isso, mas repare no que diz, estejam alertas. Seguidores de Cristo devem saber disso. O vosso adversário, o diabo, anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Agora, como você aplica isso? Como você leva essa história ao começo? Digo isso porque preciso preparar. Sei que alguns estão aí sentados pensando, como isso se aplica à minha vida? Como isso se conecta com o que eu enfrento? Isso me parece distante, mas quero dizer a todos neste lugar, escutem com muita atenção. Somos a geração da informação. Vemos que estamos presenciando as gerações da informação. Temos mais informações do que todas as gerações anteriores. Até quem diga que temos acesso a mais informações na nossa geração do que em todas as outras gerações juntas.
Pense nisso por um momento. Você sempre tem informações em mãos. Quantas vezes você se senta e pensa: ei, quem era aquele ator naquele filme? Certo? Qual era o nome daquele filme? Verdade? Qual era esse versículo? Deixa eu tentar encontrar. E aí você descobre que não era bíblico. Você encontra esse tipo de coisa, né? Quero dizer, somos a geração da informação. E quero que entendam, escutem, hoje vivemos a maior guerra mundial. Digo a vocês, agora há uma guerra mundial em andamento. Acontece aqui. Acontece nos noticiários da Fox, CNN, MSNBC, onde quer que você olhe, onde quer que vá. Acontece no TikTok, acontece no Twitter. Se você ainda está lá, acontece em todas essas plataformas. E só estou dizendo, é uma guerra mundial entre a verdade e a mentira. Quero dizer, pensem nisso. Vocês ouvem isso o tempo todo. Muito do que o mundo nos diz é que o que importa é o dinheiro. De verdade, estou dizendo isso agora mesmo. Todo mundo está pressionando neste mundo. O que importa é o dinheiro. Esse é o objetivo máximo. Consiga o grande emprego e a grande casa. Hoje, ao chegar em casa, assistam à televisão e perguntem-se quantas vezes ouvem. Isto é o que você precisa. Isto é o que você tem que conseguir. Isto é o que você quer para a sua vida. E você vai ser mais feliz. Mas a realidade é que a Bíblia diz que isso é mentira, embora seja o que o mundo vende. Pense nisso. Tudo o que parece bom é bom. Essa é uma mentira que o mundo te vende. Se parece bom, é bom. Então vou interpretar como me sinto em relação a algo. E se eu me sentir bem, se me parecer certo, se eu achar que isso é o que deveria ser bom para mim, então vai ser bom. Não importa o que digam, o que aconteça. Essa é a realidade. Pense nisso. O que eu quero vem em primeiro lugar. Quero dizer, essas são coisas que nós... Ou seja, pessoal, nossos políticos estão vendendo isso. Isso aparece no noticiário toda semana. Quero dizer, tudo isso está sendo jogado em nós como loucos. E vou lhes dizer uma coisa. Vivemos numa época em que a política se torna religião. Acreditamos que nossa política vai nos salvar. Acreditamos que nossa política, se confiam em alguns desses políticos, eu teria medo de saber. Minha vida dependeria das decisões deles. Só preciso que saibam disso. Mas vendemos essa ideia. Vendemos a ideia de que a política é uma religião. Se colocarmos a pessoa certa no lugar e momentos certos, tudo vai dar certo. Digo, ainda não está certo e não estará no futuro. Estamos em uma guerra mundial entre a verdade e a mentira. Permitam-me mostrar o perigo desse modo de pensar. No versículo 7, a Bíblia diz: os homens de Israel disseram aos heveus, agora lembrem-se do que eles fizeram. Eles vão e pegam aquelas coisas velhas. Chegam e dizem: olhem, viemos de uma terra distante e acabamos de ouvir o quanto vocês são grandiosos. Queremos nos unir a vocês. É isso que eles fazem. Versículo 7. Os homens de Israel disseram: talvez vocês morem em nossa terra. Vocês podem estar mentindo. Como então faremos uma aliança com vocês? E deixem-me dizer. Josué, capítulo 9. Anotem sobre o que trata Josué, capítulo 9. Ouçam, anotem sobre o que será a sua vida a partir de hoje. Todos prestem atenção a esta mensagem. Garanto que é sobre isso que a sua vida vai se tratar daqui para frente. Você vai obter compreensão, perspectiva que você precisa desesperadamente na vida. Preste atenção. Isso trata de muito discernimento. Como eu distingo uma verdade de uma mentira? É disso que trata Josué 9. Como eu discerno? O mundo me vende isso. Eu vejo isso no TikTok. Tenho todas essas pessoas, todos vêm e um diz que isso está certo. Outro diz o oposto é o correto. Aquele diz que isso está errado. Esse outro diz aquilo. Você vai de um lado para o outro com tudo isso que está acontecendo e é disso que trata este capítulo. Como discernimos a verdade da mentira em um mundo cheio de mentiras e enganos? Acho que este é um dos versículos da minha vida. Muitos talvez não acreditem, mas é um dos chamados que Deus nos dá. Mateus 10:16. Vejam o que a Bíblia diz. Eis que eu vos envio. Olhem o que diz. Sempre nos surpreendemos com o que acontece na igreja e nos perguntamos como é possível que as pessoas façam isso ou aquilo. Como isso pode acontecer? Como aquilo pode acontecer? Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e simples como as pombas. Quero dizer, posso ajudar todos vocês com isso? Esse é o ensinamento de Jesus. Esse é Jesus. Eu os envio e há lobos. Eles buscam o que querem, buscam fazer o que desejam. Eles vão manipular, eles vão coagir. Eles vão usar suas palavras, porque a vida é feita de palavras para tentar distorcer, convencer e enganar. Eu os envio no meio de tudo isso. Deixem-me dizer o que devem fazer. É melhor que seja astuto. Devem aprender a pensar, discernir e processar a informação. Tão astuto quanto uma serpente e dócil quanto uma pomba. Nascemos para estar atentos porque o diabo adora usar estratégias enganosas contra nós.
Eu lhes digo esta manhã, escutem, se vocês vão para as redes sociais, assistem às notícias, veem essas coisas, não viver assim é tolice, pois você tem um inimigo real com planos reais para a sua vida. Escute-me, você tem um inimigo com planos para a sua vida. Esses políticos têm um plano para você. Pessoal, há pessoas nas notícias com um plano para vocês. Este mundo está cheio de engano. O inimigo, segundo ensina a Bíblia, usa as pessoas. Você está em uma guerra real com um inimigo, e ele manipula e usa as pessoas para vender enganos e mentiras. Escute, o inimigo tem um plano para a sua vida e vai mentir, mentir e mentir para que você siga o caminho dele. Eu adoro o que Charles Spurgeon disse. Já compartilhei isso antes, mas é uma ótima citação. Discernimento não é apenas saber o que é certo do que é errado. Agora preste atenção, mas sim distinguir entre o que é certo e o que é quase certo. É isso que o mundo está te vendendo agora. O inimigo adora se aproximar da verdade para que você a aceite. Mas, na verdade, ela está baseada em uma mentira. Deus realmente disse isso? Foi isso que ele disse para Adão e Eva? Deus realmente disse isso? E deixe-me te dizer por que Deus disse isso. Ele começa a manipular. E esse é o desafio do nosso tempo. Este é o desafio do nosso tempo. Josué faz isso, é interessante. Ele diz, espera, repete isso. Você deveria marcar o versículo 8. Eles entram e dizem, viemos de outro país, queremos fazer um pacto com você. Então eles diziam, não queremos que você venha destruir nossa cidade, não queremos que você siga o plano de Deus, queremos tentar manipular isso. Então ele para e diz, espera, de onde você disse que era? Algo não fazia sentido, havia algo que ele não entendia. Ele pensou, espera, deixa eu ouvir de novo. Você deveria viver sua vida assim quando lê e ouve o que o mundo te apresenta. É aquela sensação de dúvida, não ter certeza. Ouça-me com atenção. É melhor você prestar atenção a essas inquietações no seu espírito, se você está bem com Deus. Você deve dar atenção a essas inquietações no seu espírito se está bem com Deus. Pessoal, posso dizer uma coisa? Escutem-me. Os seguidores de Cristo devem viver entendendo que há lobos. Devem viver entendendo que há mentiras, que há manipulação, que há coerção. Não devemos viver na ignorância. Não deveríamos viver como se, sim, não. A Bíblia diz que devemos viver com mais sabedoria. E Josué disse, deixe-me ouvir isso de novo. Versículo 9. Seus servos vieram de um país muito distante. Escute-me, uma mentira, um país muito distante. Isso vai ficar interessante. Você está acordado? Preste atenção. Porque, olha, admito, a parte inicial não foi das melhores. Tive que te contar tudo, mas já chegamos. Vamos. Viemos até vocês de uma terra distante por causa da fama do Senhor, seu Deus. Ouçam todos. Esta cidade precisa ouvir isso. Há muitas mentiras aqui. Olhamos o mundo e dizemos, o que acontece? Mentiras estão sendo vendidas no noroeste do Arkansas. Vocês estão ouvindo isso aqui esta manhã? Por toda a cidade, mentiras estão sendo vendidas hoje. Vejam o que acontece. Satanás nunca tem problema em promover o Senhor para alcançar o seu povo. Satanás nunca tem problema em promover o Senhor, em conseguir declarações religiosas, em fazer com que você se enrede nos caminhos do homem, nos padrões do homem, em vez dos padrões de Deus. Porque ouvimos o relato sobre ele e tudo o que fez no Egito. Notem que mencionaram o Egito para que vocês não pensassem que conheciam esta terra. Disseram que ouviram o que Deus fez no Egito. Não aqui, porque não somos daqui. Vocês estão vendo isso? É impressionante. Posso dizer uma coisa? Satanás é sábio em suas mentiras. Entendam isso. Às vezes não damos crédito suficiente a Satanás. Ele é sábio em mentir. Você foi criado abaixo dele, na Bíblia. Ele é mais sábio do que você. Aliás, ele também observou o homem viver sua existência. Então, ele viu defeitos, falhas e problemas que todos nós temos. Por isso, precisamos entender que Satanás é sábio em suas mentiras. Eles ficam muito religiosos para vender sua mentira. Vocês estão entendendo isso? O diabo está sempre disposto a vender mentiras em vez da verdade de Deus, mas trabalha para que pareçam e soem como verdade. Em resumo, ele não vai ao extremo. Eles poderiam ter aparecido, mas não o fizeram. Foram inteligentes. Pegaram odres velhos, roupas velhas, sandálias velhas. Saíram para vender a mentira. Saíram dizendo, não, vamos colocar tudo nisso. Ouvimos falar da fama de Deus. Ouvimos tudo o que ele faz. Ouvimos tudo o que ele fez. Satanás adora vender mentiras sobre Deus. Satanás adora vender mentiras sobre Deus. Ele adora que você vá e veja algo que tem a ver com Deus, com Jesus, mas que não é verdade. Não é fundamento. Não está de acordo com este livro.
Satanás está mais que disposto a te vender um conceito de Deus, desde que isso te afaste da experiência real. Gente, para ele não importa que vocês venham aqui todo domingo. Não o incomoda que vocês se sentem aqui essas coisas. Isso não o incomoda. É quando se torna real. É quando você ouve essa verdade e começa a se aprofundar e recebe tudo que Deus tem para você. É isso que o deixa nervoso. É o Lewis. Olha, não há terreno neutro no universo. Você já pensou assim? Não existe terreno realmente neutro no TikTok, nem nas notícias, nem no universo. Cada centímetro quadrado, cada fração de segundo é reivindicado por Deus e contra-reivindicado por Satanás. Amigos, eu digo a vocês, é melhor acordarmos. Você sabe o que a Bíblia ensina em Romanos 13 a 15? Você vê isso vezes. A Bíblia quer ensinar. Acorde, acorde, acorde. É hora de acordarmos. Há uma guerra global contra a verdade. Agora as boas notícias, e isso é interessante para mim. Deus tinha instruções muito específicas para seu povo em relação aos tratados. Vocês se lembram do que fizeram? Eles mentiram porque queriam um tratado para se proteger. Deus deu instruções específicas antes que os filhos de Israel entrassem na terra prometida. Quando você for fazer um tratado, é isso que deve fazer. Em Deuteronômio 7, 2, ele disse a eles para não fazerem um tratado com o povo da terra. Não façam nenhum tratado com ninguém lá, porque não é o julgamento de vocês. É o meu julgamento. O pecado aumentou tanto. Eu sou um Deus que deve julgar o pecado, então não me comprometam. Ouviram? Alguém entendeu isso? Não me comprometam. Estou trazendo julgamento por causa do pecado. Não comprometam isso. Você vê isso em Deuteronômio 7, versículo 2. Depois, em Deuteronômio 20, 10, ele permitia fazer um tratado de paz com fora. Isto é o interessante. Não percam isso. Eles estão aqui, estão pedindo um tratado. Deus deu veracidade ao que está sendo pedido. É assim que quero que façam e participem. Quero que conquistem a terra e façam tudo o que pedi. Reparem nos versículos 11 a 13. Eles vendem bem a mentira. Olhem como velho. Este é o nosso odre de vinho. Era novo no dia em que saímos. Nossas sandálias estão gastas. Somos seus servos. Estamos aqui para o benefício de vocês. Queremos fazer um pacto com vocês. Amamos o Deus de vocês. Ouvimos sobre ele. Tudo isso aqui é uma questão. Agora quero que não percam isso. Todos olhem aqui. Se você já teve ao menos um pouco de dor na sua vida, se já cometeu ao menos um erro na sua vida, se você não tem paz, alegria e satisfação na sua vida e hoje se pergunta, por que ainda não cheguei lá? Preste atenção ao que vou dizer. Por que os filhos de Israel cometeram um erro? É o versículo 14, veja o que diz. Os homens de Israel tomaram parte de suas provisões e não pediram o conselho do Senhor. Eles se concentraram no que viam, sentiam e entendiam. Confiaram em si mesmos ao invés de olhar para Deus. E pessoal, preciso ser honesto com vocês. Muitos seguidores de Cristo fazem isso com suas vidas hoje. Não buscaram o conselho do Senhor, sabedoria ou discernimento. Não disseram, Deus, preciso ser astuto. Posso deixar passar algo despercebido. Há algo, não sei de onde vieram. Não tenho toda a sabedoria. Não tenho todo o discernimento. Não tenho todo o entendimento. Deixe-me buscar ao Senhor. Mas eles não fizeram nada disso. Apenas se concentraram no que podiam ver e não buscaram ao Senhor. Você sabia que hoje, ouça-me com atenção, apenas 6% dos americanos vive com uma cosmovisão bíblica? Caiu 33% desde a Covid. Caiu 33% desde a Covid. O que é uma cosmovisão bíblica? É quando o que Deus ensina em sua palavra guia sua visão de vida e suas decisões. Fui pastor por muito tempo. Como pastor, alguém que ensina e se envolve na vida das pessoas diariamente, digo que muitos seguidores de Cristo não vivem com uma cosmovisão bíblica. Eles decidem de acordo com o que sentem, com o que aprenderam quando eram pequenos ou com seu histórico. Fazem isso religiosamente e de forma prática, como se fosse assim que devêssemos viver. Deixam-se levar pelo que sentem, por suas emoções. E aqui está o desafio. O diabo sabe como distorcer e virar as coisas. Olha isso, quero ter certeza de que vou te dar alguns bons versos. 2 Coríntios 11, 14. Até Satanás se disfarça de anjo de luz. Você sabia disso? Diga amém para que eu saiba que você entendeu. Você sabia que Adão e Eva pensavam que Satanás lhes trouxe luz e entendimento? Vá e estude a história de Adão e Eva. E você sabia que Adão e Eva pensaram que Satanás estava lhes dando luz e entendimento? Eu já sei o que Deus disse, mas Deus só disse isso porque ele sabia disso. Você perderia isso e aquilo, depois teria isso e aquilo. O que é isso? Estou trazendo um pouco de luz e entendimento.
O problema é que não era luz nem entendimento. Por isso devemos ter cuidado, porque Satanás gosta de nos enganar. Por isso você precisa da sabedoria e do entendimento de Deus. Por isso você precisa buscar e pedir a Deus sabedoria para a sua vida. É por isso que fazemos a aula Enraizado aqui. Se você não sabe o que é, está em nosso livro da vida 15:5. Visite nossas redes sociais e aprenda sobre nossa jornada de vida na aula Enraizado, onde ensinamos você a orar, estudar a palavra de Deus e ouvir a voz de Deus, deixando que a verdade dele te guie. Percebemos que estamos em um mundo que te vende uma mentira. Muitas pessoas que professam Cristo estão seguindo a mentira do inimigo. Ouça o que diz Tiago 1, mas se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá generosamente e sem reprovação e lhe será concedida. Provérbios 3, 5 e 6. Você não sabe? Memorize. Confie no Senhor de todo o coração. Veja o que diz. E não se apoie no seu próprio entendimento. Você sabe o que acontece em Josué capítulo 9? Eles se apoiaram em seu próprio entendimento. Tomaram uma declaração que lhes foi dada e, baseando-se nela, decidiram sobre suas opções de vida. O problema foi que essa era a decisão errada. O que diz? Reconheça-o em todos os seus caminhos. Na verdade, a melhor forma de dizer é que ele endireitará suas veredas. Quando você toma decisões baseadas no que vê, em vez de buscar ao Senhor, é isso que dizemos. Quando você não lê a Bíblia, não ora, nem faz da verdade parte integral da sua vida, é isso que você está dizendo a Deus. Eu posso lidar com esta guerra mundial e não preciso de você. Porque o problema é, todo mundo sabe disso, né? Eu já compartilhei com vocês. Recentemente, em Londres, eu estava indo do aeroporto para o lugar onde íamos ficar e entrei no carro e simplesmente comecei uma conversa com o motorista. O motorista me disse, você já percebeu todo o mal no mundo e como parece que está piorando? Ele não era um crente. Compartilhei as boas novas com ele e falei sobre Cristo. Ele não era um crente, mas era suficientemente sábio para perceber que há uma guerra mundial acontecendo. E isso é tão interessante. Eles nem sequer oraram sobre isso, nem buscaram a Deus. Pensem nisso, de Josué 1 até o final, a Bíblia diz, sigam-me, ouçam-me e eu os abençoarei. Compartilhei com vocês em Josué 1, o único versículo onde a Bíblia usa prosperar e sucesso juntos. E Deus dá essa promessa a Josué. Ele diz, mas isto é o que você tem que fazer. Preste atenção a tudo o que eu lhe disse. Preste atenção à verdade, porque a verdade vai te libertar, te fazer livre, te levar aonde eu quero que você vá. Mas eles não buscaram a verdade. Apenas agiram confiando no que sentiam e no que aprenderam. Bem, é que eu sinto que, e eu penso que isso não soa como nos dias de hoje. Alguém pode dizer amém? Vamos lá, gente. A loucura por toda parte. Eu digo assim. Eu diria para você usar o bom senso, mas ele já não é tão comum. Então, bem, vamos seguir em frente. Mas é isso que acontece. Aqui está a lição. Sempre nos metemos em problemas quando não buscamos ao Senhor. Sempre nos metemos em problemas por não buscar a verdade nem perguntar a Ele. Eu diria isso a vocês porque acredito que esse é o ponto. Como posso tomar melhores decisões e crescer no meu discernimento? Se Deus diz que sou ovelha entre lobos e que devo ser astuto como a serpente, como desenvolvo discernimento e tomo melhores decisões? Obrigado por perguntar, isso me dá a deixa para o que quero dizer a seguir. Número 1 é o conselho das Escrituras. Tenho alguns versículos para vocês. Não vou ler todos para vocês, mas aí está o conselho das Escrituras. Olhem, pessoal, digo a vocês, a verdade é fundamental. Escutem-me. O GPS é realmente fundamental para traçar o rumo da sua vida. É isso que a Bíblia é. Quero dizer, pensem, a maioria aqui não viajaria para um lugar onde nunca esteve sem usar um aplicativo ou entrar aqui para ver por onde ir. Você vê o que eu vejo, sabe o que eu não sei, então vou procurar. Assim é a palavra de Deus. Você busca o conselho das Escrituras? Ignorar a palavra de Deus é ignorar o plano dele para a sua vida. Se você ignora o plano de Deus para a sua vida, adota o de Satanás. Receba um conselho das Escrituras. Número 2. Conselho de seguidores de Cristo. Você ficaria surpreso com o quão limitado é o grupo de pessoas a quem permito falar na minha vida. É melhor que você seja testado e confiável se eu for te ouvir e influenciar minha vida. Eu os advertiria sobre isso. Não estou dizendo que toda pessoa que professa o nome de Cristo, já vamos ver isso em um momento. Refiro-me a seguidores de Cristo comprovados. Na minha vida cristã, ao chegar à fé em Cristo, procurei pessoas mais velhas com filhos excelentes. Perguntava, como você lidou com isso? Procurei homens piedosos que entendiam de finanças e perguntava, ei, como você fez isso e aquilo?
Aproximei-me de pessoas piedosas que andavam com Deus, das quais nunca ouvia falar mal ou dizer algo negativo. Nunca via isso na vida delas. Eles oravam, encorajavam e falavam sobre boas decisões. Eu queria essas pessoas na minha vida, então você precisa se cercar das pessoas certas. A Bíblia fala muito sobre isso. Tenho versículos para você sobre isso. Depois você precisa de um espírito limpo. É quando você orou e buscou ao Senhor. Agora Deus lhe deu paz para decidir, e você tem isso. Olha, eu busquei ao Senhor, confio em sua direção e esse espírito limpo. A Bíblia fala muito sobre isso, realmente muito mesmo. Sabe o que a Bíblia ensina? E você pode ver isso em 1 Timóteo. Mas a Bíblia fala de alguns homens que não ouviram a consciência que Deus lhes havia dado e naufragaram suas vidas. Este salão está cheio de pessoas hoje e de pessoas assistindo online. O mundo está cheio de pessoas que não ouviram a consciência e a verdade de Deus. Não a buscaram, não a perseguiram e agora, de repente, naufragaram suas vidas por causa disso. Há uma grande lição aqui. O seu discernimento sempre estará errado se você não se disciplinar a buscar o Senhor. Vejam, pessoal, entendam. Satanás tenta limitar o seu tempo de estudo da palavra de Deus e de oração, porque ele sabe que isso o limitará. Satanás sempre tenta limitar o seu tempo de buscar a Deus, de passar tempo com Ele e de crescer nele. Satanás sempre tenta fazer você se concentrar nas suas circunstâncias, enxergando-as apenas do seu ponto de vista, sempre fazendo com que você volte ao eu. Ele adora fazer isso porque sabe que, se você se aprofundar na palavra de Deus, começará a ouvi-lo e a segui-lo. Ele vai ajustar a forma como você vê a vida, como você fala e decide, limitando a obra dele em você. Se ele conseguir afastar você do tempo com a verdade, você começará a buscar coisas religiosas que acredita serem verdadeiras, mas Deus está longe delas. E você vê isso na época de Jesus, quando ele repreendia os líderes espirituais. Repare, não buscar a Deus os levou a um pacto com o inimigo. Espero que tenham ouvido o que acabei de dizer. Espero que sintam o peso disso nesta manhã. Não buscar a Deus, não ouvir a Deus. Eles pensam que estão certos. O povo de Deus no lugar de Deus, fazendo as coisas de Deus. É isso que eles pensam, mas literalmente estão em um pacto com o inimigo. Versículo 15. Josué fez paz com eles e firmou um pacto com eles para deixá-los viver. E os líderes da congregação lhes juraram um juramento. Deixem-me adverti-los. Há muitos seguidores de Cristo que não estão buscando a Deus. E é isso que acontece. Deus tem um plano, mas se você não o busca, não busca o plano dele. Se não tomarmos cuidado, deixamos que nossas vidas se unam ao inimigo e sigam o plano dele. Nossas igrejas estão cheias daqueles que fizeram isso. Nossas igrejas estão cheias de pessoas que fizeram exatamente isso. Agora permitam-me dizer isto. As intenções de Josué não eram chegar a esse ponto, mas ele está se unindo a pessoas que tinham um plano diferente do plano de Deus. E esse era o problema com Deus. Deus estava dizendo, não façam aliança com o povo da terra, porque este é o meu plano. E eu sou um Deus justo, e estou trazendo justiça para esta terra. Estou cumprindo o que prometi. Então não ajuste, não mude. Faça o que preciso que você faça. Mas eles fizeram uma aliança. A Bíblia nos adverte para não fazermos isso. Ela nos adverte para não unirmos nossas vidas com pessoas longe de Deus, pois elas te levarão para uma direção e um plano enganosos. Mesmo que não saibam que estão fazendo isso, estão seguindo o plano do inimigo em vez do de Deus. Todos digam amém. Então agora você me ouviu dizer isso. Deus realmente adverte contra isso. Josué não buscou o plano de Deus, nem sua face, e se uniu a um plano enganoso. Número 2. O mundo está cheio de consequências do engano e de enganos criativos. Todos sabemos disso. Basta ligar a televisão ou olhar redes sociais. Mas o mundo está cheio das consequências do engano. Ouça, desde Adão e Eva. Todas as consequências que vemos hoje no mundo, por uma necessidade do advento, vêm do engano. No versículo 16, a Bíblia diz, ao cabo de 3 dias de fazerem o pacto, descobriram que eram seus vizinhos e que viviam em sua terra. Quando ignoramos a Deus, e na verdade ignorar a Deus é desobedecê-lo, sempre há consequências. Deus nos perdoará se confessarmos nossos pecados. Não me interpretem mal, Deus realmente perdoa os pecados. Ele nos lava, Ele realmente nos dá uma nova oportunidade, mas nem sempre muda as consequências. E eu posso dizer amém a isso na minha vida. Por isso devemos buscar ao Senhor antes de decidir. Podemos parar um momento e deixar que vocês absorvam isso por um minuto? Eles demoraram apenas um momento para realmente decidir. Eles demoraram 3 longos dias para perceber que era a decisão completamente errada e levaram uma vida inteira lidando com essa difícil decisão. Alguém mais se sente assim? Eles demoraram um momento para a decisão. Eles demoraram 3 dias para descobrir a decisão errada. Eles levaram uma vida inteira para lidar com essa decisão.
Amigos, digo isso pois vocês não buscaram a verdade. No versículo 18, a Bíblia diz: os filhos de Israel não os atacaram, pois os líderes da congregação juraram pelo Senhor, e toda a congregação murmurou contra seus líderes. Parece uma igreja, não é? É isso mesmo. Pense nisso por um momento. Os filhos de Israel não os atacaram, porque os líderes da congregação haviam feito um juramento a eles. Não podiam fazer nada. Aos que lideram em qualquer área, é melhor que você busque ao Senhor enquanto lidera, porque sua decisão não afeta apenas a você, mas também a todos ao seu redor. Como mostra o versículo 19, os líderes disseram que haviam jurado pelo Senhor e não podiam quebrar sua palavra. Lembre-se, Deus tem um plano para o seu povo. Deus tem um plano para esta terra. Mas agora, preste atenção nisso, porque desobedeceram a Deus ao não buscá-lo, não podem mais andar em obediência, pois já caminharam em desobediência e estavam dizendo que fizeram uma aliança com os gibeonitas. É isso que eles diziam. Estamos presos a isso. É aqui que estamos. Assim é a vida. Tomei uma decisão, agora enfrento as consequências. Aqui estamos. Sinta a dor e o sofrimento. Gostaria de nunca ter feito isso, mas aqui estou. É com isso que tenho que conviver. Puxa, foi a esse ponto que chegamos. E se não tomarmos cuidado, podemos tomar uma decisão que nos conecte com Gibeão. E podemos ficar presos a isso pelo resto da nossa vida. Alguma vez você já acreditou em uma mentira e desejou poder devolvê-la? Quero te lembrar que um dos lugares onde mais mentiras são produzidas é na sua própria mente. Quando você foca apenas em si mesmo e não permite que a palavra de Deus nem a verdade te mostrem como realmente deveria enxergar uma situação, sua mente pode te afastar muito do plano de Deus. Se você não tomar cuidado, vai acabar acreditando na mentira e desejando poder devolvê-la. Agora, dito isso, há boas notícias. Veja o ponto número 3. O mundo está cheio de direção clara. Não é uma loucura? Cara, existem enganos muito engenhosos. Há consequências do engano. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus, o que ele disse, está cheia de direção clara. Deixe-me perguntar, voltaremos a isso ao final. O que você faz quando cometeu um erro? O que você faz quando cometeu um erro e parece que não consegue sair dele? Veja o versículo 20. Então faremos isto. Deixem-nos viver. Faremos isso com eles. Deixem-nos viver para que não caia sobre nós a ira por causa do juramento que lhes fizemos. Os líderes disseram: deixem-nos viver, que sejam cortadores de lenha e tiradores de água para a congregação, como disseram os líderes. Agora eu digo, nos parece uma loucura. Bem, é o que eles dizem. Dizem que não podem porque juraram e precisam cumprir. Não podemos fazer nada, então vamos torná-los nossos servos. Se não lidarmos com eles nem fizermos o que Deus pede, vamos colocá-los para trabalhar naquilo que podemos. Parece uma loucura. Quero que você ouça. O que eles fazem aqui é o que você deveria fazer com cada erro sobre o qual sente pressão. Eles dizem que vivam, mas que trabalhem para nós. Essa é a lição. Deixá-los viver, colocá-los para trabalhar para nós. E é isso que se faz com os erros da vida. O que a Bíblia diz para todos que estão despedaçados e sentados pensando: estraguei tudo e não sei o que fazer. Coloque esse erro a seu favor. Deixe que ele te aproxime mais do Senhor. Grande lição. Peço a Deus que todos estejam atentos. Você nunca resolve um erro cometendo outro. Você nunca resolve um erro cometendo outro. Então é isso que eles fazem. É uma boa lição. Eles não podem quebrar um juramento feito a Deus. O que eles fazem é incrível. Eles vão à verdade de Deus. E em Deuteronômio capítulo 20. Deuteronômio capítulo 20. Versículos 10 e 11. Pessoas que estão fora da terra. Se você estivesse fora da terra, poderíamos trazê-los para trabalhar. Versículo 23. Agora, portanto, são amaldiçoados. Nunca deixarão de ser escravos. Eles mentiram, nos enganaram, serão cortadores de lenha e carregadores de água à casa de Deus. Versículo 27. Mas Josué os fez cortadores de lenha. E o que isso significa é cortadores, lenhadores e carregadores de água para a congregação. E olhem isso, e para o altar do Senhor até hoje, no lugar que ele escolher. Vocês não sabem disso, eu disse, é um grande capítulo. Leva um pouco de preparação, mas é muito bom. O problema foi criado. Agora ouçam isso. Alguns de vocês, é aqui que estão agora. O problema foi criado porque não buscaram ao Senhor. Quando nos metemos em problemas, ao enfrentar situações, seja com alguém ou nós em relação a outros, tendemos a nos encher de orgulho e pensar: já fiz isso, então vou manter minha posição. Mas não é o que eles fazem aqui.
O problema foi criado porque não buscaram ao Senhor. Então, qual era a melhor solução? Buscar a verdade do Senhor e ouvir o que ele disse. Eu adoro o que Charles Stanley disse. Olhem só, lembremos que a distância mais curta entre nossos problemas e as soluções é a de nossos joelhos ao chão. Muitas vezes, fugimos de Deus com nossos erros. E a Bíblia ensina, repetidas vezes, que isso é a pior coisa que você pode fazer. Não há dúvida. Deixem-me ajudar todos que nos chamam de hipócritas. É claro que seguidores de Cristo erram, e aqueles que fingem não, sabemos que erram. A forma como agem já é um erro, não é mesmo? Portanto, não há dúvida de que os seguidores de Cristo cometem erros, especialmente quando não buscaram a Deus de forma constante. Mas aqui aprendemos que a melhor maneira de tirar o máximo proveito de uma má decisão é tomar a próxima melhor decisão. Buscar a Deus e avançar em direção à verdade. A melhor forma de evitar o engano é se dedicar à verdade. Esse é o ensinamento da Bíblia. A melhor maneira de evitar o engano, de verdade eu lhes digo, é se dedicar à verdade. A melhor maneira de levantar ou restaurar uma vida prejudicada pelo engano é começar a construir essa vida sobre a verdade. Faça o ajuste, faça a mudança, volte a se mover na direção certa. Se você foi caminho errado, volte para o certo. Aprenda a verdade. O inimigo não quer saiba. É isso que o mundo não quer que você saiba. Você precisa aprender a verdade para discernir mentiras. Você precisa aprender a verdade. Só estou dizendo, vejam, cresci na igreja e estive prestes a me afastar, porque via muitos que professavam Cristo. Não dava para ver em suas vidas, mas depois me tornei seguidor de Cristo. Mergulhei na palavra de Deus e percebi Deus me diz assim, não preciso você me diga que há hipócritas na igreja. Deus me diz isso e começo a aprender e compreender a verdade. Começo a ver o que é a igreja e o que ela deveria ser assim. E começo a aprender, espere um momento, esses são os padrões e as expectativas dos homens. Isso é o que o homem quer, isto é o que Deus quer. E Deus começou a me libertar com a verdade. Você pode fazer isso em todas as áreas da sua vida. Aprende a verdade e melhora ao navegar nas redes sociais, assistir televisão ou ver notícias. E assim eles não poderão te manipular, coagir ou enganar de forma alguma. Porque você conhece a verdade e a verdade te liberta da destruição que Satanás quer trazer à sua vida. A Bíblia diz em João 14, 6, para qualquer um que esteja confuso, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, você se compromete com a verdade. Você se compromete com a busca pela verdade. Veja, isso é o que eu quero que você saiba nesta manhã. Todos nós, inclusive o seu pastor, somos produto do nosso passado, mas certamente não precisamos ser prisioneiros dele. Cada um de nós é produto do seu passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. Quero mostrar a você a redenção dos erros. Agora, o que eles iam fazer? Ele diz, vamos cortar lenha. Eles iam cortar lenha para as fogueiras que seriam acesas no altar, buscar água, a água usada nas cerimônias de purificação. Então esse erro, pense nisso, é loucura. Esse erro levou os gibeonitas e os colocou, os fez servos ao redor do altar de Deus, servos nas coisas de Deus. A Escritura nos ensina que os gibeonitas foram aproximados das coisas do Senhor e, como resultado, muitos deles conheceram o Senhor. Quando os filhos de Israel, muito tempo depois, acabam em cativeiro na Babilônia, ficam lá cerca de 70 anos e depois retornam. Quando retornam, muitos gibeonitas voltaram com eles. A razão pela qual voltaram é porque agora eram crentes no Senhor. Então posso dizer a todos aqui, se vocês estão conectados com um gibeonita, podem olhar para o seu passado e ver um erro que cometeram, talvez recente, ou ver onde alguém cometeu um erro contra vocês. Fizeram-lhe mal e isso afetou sua vida. Você pode tomar isso como uma oportunidade para levar esse gibeonita ao Senhor, para usar um erro como uma chance de avançar na direção certa, de se aproximar da verdade. Deixe que a mentira te desperte e te envie na direção da verdade. Ouçam bem, não estou dizendo que Deus abençoará o pecado. Não é isso que este ensinamento traz. Aqui está a lição, vocês já sabem, só quero relembrá-los. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Escutem, deixem-me dizer o que eu mais gosto de ser pastor. Sei que vocês estão anotando, mas olhem para mim um momento, vou lhes dizer o que eu adoro em ensinar a Bíblia. Estou em pé diante de um monte de pessoas, deixem-me colocar desta forma. Estou em pé diante de vocês e todos são propensos a cometer erros e já cometeram erros no passado. Igreja, vocês estão sentados esta manhã em uma sala cheia de erros. Alguém pode dizer amém? Tem gente honesta na casa de Deus? Isto é o que eu sei.
Eu sei que todos já pisaram na bola. Vocês não precisam admitir. Sei que já pisaram na bola. Sabem, adoro pregar as boas novas de Jesus Cristo. Estamos em uma sala. Até mesmo as pessoas online pisaram na bola por não estarem conosco esta manhã, mas todos nós já erramos. Mas sabem em que tipo de sala estamos sentados? Estamos em uma sala cheia de pessoas que cometeram erros enormes, mas se moveram do erro para a verdade. E Deus não apenas abençoou suas vidas, Deus usou suas vidas. Deus tem usado suas vidas para abençoar outros. Posso ensinar algo a vocês esta manhã que talvez alguns de vocês não saibam. Deus nunca desperdiça uma dor. Se você permitir, Deus também não desperdiçará um erro. Deus pegou o erro de Josué, aquele grande momento na história. Deus lhe deu a terra prometida e usa esse erro para construir seu reino através do erro de alguém. Não é incrível? Isso reflete o que diz Romanos 8:28, onde Deus pode fazer com que todas as coisas cooperem para o bem, para aqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito. Isso é para todos nesta sala que esta manhã se sentem como um fracasso e estão lutando. Ouçam, você cometeu um erro. Eu prometo, alguns não sabem, mas há pessoas aqui agora mesmo. Eu digo a vocês, sentem o peso da vida porque seus erros são evidentes. Isto eu diria a cada um, não cometa o próximo erro. Não faça isso. Faça um ajuste, faça a mudança, mude seu foco. Não cometa o próximo erro, essa é a chave. Não pare de buscar ao Senhor. E para alguns, é isso que vocês fizeram. Ouçam, deixem que esse erro com os gibeonitas os aproxime do Senhor. E Deus usará isso. Deus ama isso. Deus usará sua dor e usará sua dor para lhe ensinar sobre a graça.